Bom dia, tudo bem, meus queridos? Muito bom estar aqui com vocês. É uma honra para mim e eu gostaria de estar com vocês, né? Mas Deus providenciou dessa forma e vamos lá. Vocês lembram que o versículo para ser decorado era Hebreus 11, né? Versículo 6, certo? A gente vai fazer uma oração e daí vamos entrar no assunto, tá bom? Fecha seu olho. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Mais um dia que o Senhor nos guarda, nos cuida de nós. E eu peço que o Senhor abra nossas mentes, nosso coração e que possamos absorver o que o Senhor tem para nós hoje. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Seguinte, o que vocês tinham que ter decorado era capítulo 11, versículo 6 de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Não vamos esquecer que não basta a gente aproximar de Deus, isso não basta só isso, precisamos ter fé. Vamos lembrar que Abraão foi aceito por causa da fé. E daí então a salvação dele veio. O livro de Hebreus também, ele nos diz o quê? Que estamos numa corrida. Então agora imagina o seguinte. Todos aqui que brincam, já participaram de pega-pega, qualquer tipo de corrida, os atletas, eles fazem de tudo para correr o mais rápido possível. E a Bíblia nos mostra o quê? Que só tem um caminho, uma forma de correr. Só tem um alvo. E o nosso inimigo vai fazer de tudo para mudar o nosso alvo. É isso que ele quer. Essa é a meta dele. Fazer com que não olhemos mais para Cristo, mas que a gente olhe para qualquer coisa que não seja Jesus. E aqui eu tenho um exemplo, lá Davi Merck. Imagina uma mochila, e que nessa mochila, ela é a nossa vida, só que eu estou correndo, eu preciso correr. Só que daí você... quer saber, eu gosto de vez em quando não obedecer minha mãe. Opa, pecado. Olha o tamanho do pecado. Tijolo. Vamos colocar na mochila. Mas de vez em quando eu assisto um vídeo do Felipe Neto. Opa! Mais um tijolo. Né? Mas eu falo palavrão com os meus amigos quando eu tô jogando bola. Quando eu não tô na igreja. Eu tô lá no campo. Mais um. E assim vai. E assim vai. Agora, vamos tentar correr, né? Dá pra correr? Só que tem mais um detalhe. Sabe qual é esse detalhe? Que o pecado, além dele deixar mais pesado e impossível de correr, ele cega a gente. O acúmulo dos seus pecados, desde que eles sejam pequenos, não importa. Ele sempre vai deixar sua mente turva, vai te cegar. É isso que o pecado vai fazer. E vai fazer com que você mude de direção. O pecado vai fazer com que você não queira mais olhar para a luz, que é Deus, que é o nosso Jesus Cristo, e ele vai fazer com que você corra para qualquer outra direção. E Deus, imagina que Jesus Cristo está do outro lado, te olhando de braços abertos e falando: vem, vem, esse é o caminho. Nós temos toda a estrutura, nós sabemos o que fazer. E é isso que nós temos que fazer. Meus queridos, não pensem que dá para agradar a Deus sem fé. Porque quando eu desobedeço a Deus,
eu não cumpro com o que Ele quer, por que a gente faz isso? Porque isso mostra falta de fé. Eu não acredito, eu não confio no que Jesus diz. E ontem em casa à noite estava com as crianças, meus sobrinhos, meus filhos, e o que eles estavam cantando é: leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. É isso, é o simples que funciona. Como que a gente faz então para saber qual que é o caminho que a gente tem que percorrer? É a gente mergulhar na palavra de Deus seriamente. Não é um clube a igreja. Devemos realmente saber o que o nosso Criador, o nosso Salvador, o que Ele quer, como Ele quer ser adorado. E sim, estudando a Bíblia, entendendo, frequentando agora, né, pelo menos em vídeo, as aulas. E aí sim saberemos então o único caminho que a gente tem que percorrer, que a gente tem que correr. E aí sim, a Bíblia ainda diz que no final então, ainda seremos recompensados. Já seremos recompensados agora. Como? Ah, não vai ter mais tribulação, não vai ter problema, nossos problemas acabaram. Não, vai ter. Só que teremos paz, a paz que transcende todo entendimento. É isso que nós devemos fazer. Correremos a nossa corrida, confiando em Deus e crendo, tendo fé. Porque o versículo que vocês devem decorar é: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Tá certo? Então, fico por aqui. O que vocês precisarem, que eu puder ajudar, vocês podem entrar em contato com o Rodrigo, comigo, com o Carlão. E agradeço por tudo e vamos orar então para que Deus nos ajude. Senhor Deus e Pai, eu peço a Tua orientação, que o Senhor nos ajude a correr a nossa corrida pelo único caminho, Pai, o caminho que nos leva para a salvação, e que o Senhor nos ajude a nunca nos desviarmos dele. Afasta de nós, Pai, os que te odeiam, afasta de nós os que lutam contra o Senhor e que querem a nossa destruição. Nos ajude, Pai, a manter o foco, os olhos somente no Senhor, e nos dê coragem e força, Pai, para isso. Guarde os nossos adolescentes, as nossas crianças, cuide dos pastores e dos missionários. Tenha misericórdia do teu povo e nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém.